Hopeful Podcast. Aprenda ouvindo. Imaginemos, por um instante, a seguinte cena. É o interior de uma tenda de lona improvisada. O chão de terra ainda treme de vez em quando com as réplicas de um terremoto devastador. A família sobreviveu, o que já é, tipo, um milagre por si só, né? Com certeza, um milagre absoluto. Mas, lá dentro, uma criança não para de olhar fixamente para a lâmpada pendurada no teto. A cada 5 minutos ela pula e grita, num pânico absoluto. Sabe, gritando que o mundo está desabando de novo. Nossa. E o mais desesperador de tudo é que não há nenhuma palavra, nenhuma explicação lógica, nem mesmo um abraço que consiga fazer essa criança entender o que realmente está acontecendo. É um cenário que vai muito além daquela falta básica de água ou de abrigo. Sim? Porque o foco global, logo após um desastre natural, se volta quase que exclusivamente para a infraestrutura física, né? Pro concreto, exato. Isso, para aquilo que as câmeras de TV conseguem captar. As métricas do desastre são medidas em edifícios caídos, estradas bloqueadas. Sim, o estrago visível. Exatamente. Mas o que essa cena da tenda nos mostra é que existe um colapso muito mais silencioso e complexo acontecendo exatamente ao mesmo tempo. E é exatamente para esse colapso silencioso que nós vamos olhar na nossa imersão de hoje. A proposta é mudar a lente de observação, sabe? Vamos investigar o que acontece quando a poeira baixa, bem longe das equipes de resgate e das manchetes de jornais. Isso é fundamental para quem nos escuta entender. Sim, a nossa missão nesta análise aprofundada é explorar uma camada invisível da tragédia. Tipo, quando a infraestrutura física de uma cidade inteira vira pó, como é possível manter de pé a infraestrutura psicológica de famílias que dependem de forma absoluta de rotina, de ordem e de previsibilidade? Bom, para guiar essa investigação de hoje, nós vamos mergulhar em um estudo de 2024. Ah, super recente. Sim, fresquinho. Ele foi publicado no periódico científico International Journal of Disaster Risk Reduction e é uma pesquisa muito específica, focada nas experiências de 18 cuidadores. 18? Isso, sendo 16 mães e 2 pais. Todos cuidadores de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, o TEA. Certo. E qual foi o cenário que eles analisaram? O cenário de fundo desse estudo são os terremotos de Kahramanmaraş, lá na Turquia. Aqueles que ocorreram em fevereiro de 2023. Ah, nossa, eu lembro das imagens. Foram tremores absurdamente violentos, magnitude 7.7 e 7.6. Caramba. Deixaram mais de 50 mortos. E os pesquisadores utilizaram uma abordagem chamada fenomenologia qualitativa para tentar entender esse impacto nas famílias. Espera, deixa eu pausar aqui por um segundo. Claro. Porque fenomenologia qualitativa soa como algo que a gente leria em um livro super denso de filosofia na faculdade, sabe? Sim, é um termo pesado, né? É, que daria dor de cabeça para decifrar. O que isso quer dizer na prática para a realidade dessas famílias no estudo? Faz todo sentido questionar isso. Em termos bem práticos, significa que os pesquisadores não queriam apenas aplicar questionários de múltipla escolha. Ah, entendi. Não é só marcar X numa folha. Nem só contar quantas tendas foram distribuídas, sabe? Eles sentaram com esses 18 pais e mães para ouvir a dor deles de forma não filtrada. Direto da fonte. Isso. O objetivo era capturar a essência da vivência íntima deles. É tentar enxergar o terremoto não pelos sismógrafos, mas pelos olhos de quem teve que gerenciar uma mente autista no meio do apocalipse. Ok, vamos desempacotar isso, porque nós precisamos entender os dias e os momentos imediatamente após os tremores, né? Com certeza. E para compreender a montanha intransponível que esses pais tiveram que escalar, primeiro nós temos que olhar para as reações extremas das próprias crianças. Que foram intensas. Sim, o que acontece com um cérebro que anseia por rotina, quando a rotina é literalmente soterrada. É brutal. O impacto imediato é de uma brutalidade neurológica imensa.
O estudo documenta que a exposição ao terremoto amplificou de maneira drástica os sintomas comportamentais, psicológicos e biológicos nas crianças com autismo. A gente não está falando apenas daquele susto natural que qualquer criança teria, né? Não, de jeito nenhum. Estamos falando de um sistema nervoso entrando em colapso total, transbordando. Houve um aumento gigantesco de comportamentos inadequados e ações repetidas. Sabe aquele relato da lâmpada que eu mencionei logo no início da nossa imersão? Sim, sim. Ele veio diretamente das entrevistas desse estudo. É a história contada por uma das mães. O filho dela desenvolveu esse comportamento de olhar fixamente para a lâmpada, esperando por novos tremores. É de cortar o coração. E ele pulava e gritava repetidamente o tempo todo que havia um terremoto. E o nível de estresse foi tamanho que começou a aterrorizar os próprios irmãos. A dinâmica da casa inteira desmorona, né? Exato. As outras crianças da família não queriam mais chegar perto dele. Os pais imploravam para ele parar, mas a criança estava completamente trancada naquele ciclo de pânico contínuo. E esse desgaste social e psicológico se espalha muito rapidamente. Os pais relataram o surgimento de episódios intensos de raiva inexplicável por parte das crianças. Raiva mesmo. Sim, seguidos de períodos de silêncio absoluto e uma ansiedade severa. Imagino que a questão sensorial deva ter piorado muito também. Piorou demais. A hipersensibilidade sensorial, que já é uma característica muito presente no TEA, atingiu níveis insuportáveis para eles. Porque o mundo pós-desastre já é caótico e barulhento por natureza, né? Exatamente. Tem sirenes tocando, helicópteros voando baixo, multidões gritando. Isso tornou-se literalmente ensurdecedor para essas crianças. E como elas reagiram a isso tudo? A reação de muitas delas foi buscar um isolamento tão extremo que se recusavam a permitir que os pais acessassem qualquer tipo de ajuda. Espera, nem ajuda de resgate. Nem de resgate. Vizinhos, parentes ou equipes não podiam nem se aproximar, porque a presença de estranhos causava crises ainda maiores. Caramba. E isso nos leva à questão biológica, né? Que afeta a sobrevivência no seu nível mais primário. Com certeza, o corpo cobra o preço. O estudo aponta distúrbios drásticos de sono e alimentação. Há o registro de uma criança que chegou ao ponto de acordar a cada 5 minutos durante a noite inteira. A cada 5 minutos? É surreal. Como um cuidador sequer se mantém em pé, cognitivamente funcional no dia seguinte para buscar água e comida depois de uma noite dessas? A resposta curta é que eles operam muito além do limite da exaustão humana. Devem virar zumbis, basicamente. Sim. E a privação de sono agrava o outro desafio biológico que a pesquisa detalha, que é a alimentação. Uma outra criança no estudo começou a comer compulsivamente apenas o que os pais classificaram como besteiras. Tipo salgadinhos, doces. Exato. Doces muito específicos. Lendo essa parte, a imagem que se forma é desoladora. Tipo, vamos imaginar uma mãe no meio de uma cidade destruída caminhando entre montanhas de concreto retorcido. Respirando aquela poeira tóxica. Isso. Apenas para tentar encontrar um mercado que, por algum milagre, estivesse com as portas abertas. E não porque ela queria dar um luxo ao filho, sabe? Não era um mimo. Era porque se ele não comesse aquela besteira específica, ele simplesmente não comeria nada. A rigidez alimentar vira, na prática, uma sentença de inanição. É muito forte isso. A busca por esse alimento específico ilustra perfeitamente os mecanismos por trás do diagnóstico. Indivíduos com TEA já possuem dificuldades inerentes e severas na regulação emocional. E uma forte rigidez cognitiva, né? Eles percebem mudanças, até mesmo uma mudança simples de trajeto para a escola, como algo esmagador. Imagina um terremoto, então. Exatamente. O desastre natural atua como um amplificador sem precedentes para esses traços biológicos que já existiam. A quebra da ordem não é só um inconveniente. É uma dor física. É uma dor física insuportável. Pensando em uma analogia para tentar materializar isso para quem nos escuta. Se a rotina é inquebrável, os horários rígidos e a previsibilidade funcionam como a âncora cognitiva para uma criança no espectro autista,
Gostei dessa analogia. É o que mantém a criança segura e estável na realidade, né? Então, um terremoto de magnitude 7,7 não é apenas uma tempestade que faz o barco balançar. É muito pior. O terremoto é um tsunami colossal que arrebenta a corrente dessa âncora de forma violenta e definitiva. Perfeito. De uma hora para outra não há teto, não há cama familiar, não há escola, não há o alimento com a textura certa, sabe, toda a fundação que os mantinham aterrados desapareceu. E é a partir dessa âncora rompida que surge o maior obstáculo de comunicação relatado pelas famílias. Qual seria? Bom, diante do caos, o instinto natural e imediato de qualquer pai ou mãe é consolar o filho explicando a situação, né? É a tentativa de racionalizar o medo. Dizer que a terra tremeu, mas que já passou. Isso. Mas o estudo revela um choque profundo entre a ocorrência do evento real e a forma como a cognição do autismo processa a informação ao redor. Esse foi um dos dados que mais me chamou a atenção no material de verdade. Mais da metade dos pais entrevistados declarou que, mesmo após meses de tentativas diárias, meses, com diferentes abordagens, eles não conseguiram ensinar aos filhos o que era a palavra terremoto. Pois é. As crianças não conseguiam absorver o conceito do desastre. O que é fascinante aqui é a explicação neurológica para essa barreira. O artigo menciona a teoria da fraca coerência central. Fraca coerência central. Isso. Muitas crianças com TEA têm uma dificuldade gigantesca em processar conceitos abstratos e focar nas similaridades gerais para formar um grande quadro da situação. Entendi. Em vez disso, o cérebro delas foca intensa e isoladamente nos detalhes específicos. Espera, deixa eu ver se entendi a aplicação dessa fraca coerência central. Claro. Para uma criança neurotípica, o chão tremendo, a parede rachando e o barulho alto se somam e formam o conceito de que estamos no meio de um desastre natural. Isso. Mas para a criança com TEA, esses eventos não se conectam. Exatamente isso. A casa tremendo é um evento isolado. O barulho alto é outro evento totalmente isolado. E a perda do brinquedo favorito é um terceiro evento. Nossa. Eles são detalhes aterrorizantes que bombardeiam os sentidos simultaneamente, mas não se juntam cognitivamente na categoria abstrata chamada terremoto. Faz muito sentido. E a consequência disso é trágica, sabe? Sem compreender o evento como um fenômeno maior e passageiro, é impossível racionalizar o trauma. É um nível de isolamento mental difícil de conceber para nós. Então, mesmo com todas as evidências visuais de destruição absoluta ao redor... Vendo os prédios caídos e tudo. Sim, mesmo morando em uma lona na rua e vendo os escombros, o conceito abstrato do evento simplesmente não é processado pela mente. O trauma é vivido em cada célula do corpo, mas não pode ser nomeado por eles. É aflitivo demais. A incapacidade de compreender o motivo da mudança retira qualquer possibilidade de conforto lógico. O cérebro da criança permanece em um estado de pânico perpétuo. Lutando contra um inimigo invisível. Exato. Isso gera o que o estudo descreve como um gigantesco choque de adaptação. Sair de casa, mesmo de uma casa prestes a desabar, foi traumático. Imagino que a ida para os abrigos tenha sido terrível. Foi. As famílias foram realocadas para tendas do governo, para dentro de carros de passeio ou fugiram para vilarejos rurais remotos. E esses novos ambientes entraram em rota de colisão frontal com as necessidades dessas crianças. Com certeza. O estudo narra o caso de uma criança que exigia, gritando incontrolavelmente, ter o seu próprio quarto de volta. Ela tentava fugir da tenda constantemente. Um perigo enorme no meio de escombros. Sim, isso forçava os pais a estabelecerem turnos de vigilância ininterrupta, 24 horas por dia, só para evitar que o filho se perdesse na cidade destruída. É uma exaustão sem fim. E tem uma outra história de uma família que tomou uma atitude que beira o inacreditável. Eles voltaram a morar dentro de um prédio de escritórios parcialmente danificado. Arriscando a própria vida sobre o perigo de novos desabamentos. Sim,
E fizeram isso unicamente porque a criança só aceitava comer refeições que fossem preparadas de uma forma altamente específica naquele ambiente. Meu Deus! A comida de doação distribuída na rua era rejeitada com repulsa. Tipo, a inflexibilidade cognitiva venceu o instinto primordial de fugir do perigo. A carga que uma decisão dessas carrega é indescritível, sabe? Se a criança não consegue entender a crise e não tem ferramentas neurológicas para se adaptar ao ambiente provisório, O que acontece com os pais? o peso do mundo recai integralmente sobre os ombros dos cuidadores. A pesquisa mapeia meticulosamente como esses pais foram levados dia após dia a um ponto de ruptura psicológica irreversível. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando analisamos a anatomia de um desastre natural, a narrativa convencional de buscar abrigo, cuidar de ferimentos e racionar água é apenas o começo. É só a ponta do iceberg. Para os pais de crianças com TEA, a crise de sobrevivência física sofre uma mutação rápida e cruel por uma profunda crise existencial de cuidado. Os relatos recolhidos transbordam uma culpa que paralisa. Uma culpa imensa. Sim, mães confessaram sentir que as regressões nos comportamentos e na fala dos filhos eram de alguma forma falhas delas. O questionamento do próprio papel parental é uma das descobertas mais sombrias das entrevistas desse estudo. Uma das mães relatou de forma devastadora a sua sensação de inutilidade. É doloroso demais ler isso. Ela pontuou que a função básica de uma mãe é fornecer alimento, água e segurança. Se a criança enfrenta um desafio, a mãe cria uma solução. E ali, sentada na poeira, ela confessou que não conseguiu fazer nada disso. Nossa. Ela disse, eu me perguntei repetidas vezes se eu era realmente apta para o papel de mãe. Sabe, o desastre roubou dela a capacidade de prover a única coisa que mantinha o filho funcional, que era a rotina estruturada. E somado a esse sentimento de falha, existiu o terror do futuro, porque qualquer pessoa no epicentro de um terremoto assim sente o cheiro da morte, né? Inevitavelmente. Mas o estudo detalha como, para essas mães, a ansiedade gerada pela visão dos corpos e da destruição se transformou em um pavor específico sobre o futuro das crianças. É o medo do que vem depois. Em oração constante, algo como, rogo ao Senhor que poupe a minha vida pelo bem do meu filho. Não era nem por ela mesma. Não era o instinto de autopreservação comum. A grande pergunta assombrosa, a sombra que não saía da cabeça delas era: se um bloco de concreto cair na minha cabeça hoje, quem vai suportar, quem vai entender e quem vai cuidar do meu filho no meio de tudo isso? Se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia de desastres, a literatura científica é muito clara ao afirmar que a saúde mental dos pais, após um evento extremo, está diretamente ligada aos sintomas psicológicos dos filhos. É uma via de mão dupla, então. É um ciclo que se retroalimenta o tempo todo. O estresse colossal de tentar manejar os colapsos da criança sem recursos, sem sono e sem previsibilidade agrava severamente o transtorno de estresse pós-traumático dos próprios cuidadores. O famoso TEPT. Isso. A sensação predominante relatada por eles é a de uma impotência total diante do sistema. Uma frase icônica, capturada pelos pesquisadores, resume bem o desespero. Qual frase? Eles disseram: a nossa identidade de ter um filho com autismo permanece constante. Pais como nós não têm solução. Eles sentem que o novo mundo refeito a partir das ruínas não foi desenhado para incluir a existência deles. É de arrepiar. Reconhecendo o peso dessa afirmação e o nível desse sofrimento invisível, fica muito evidente que o objetivo dessa pesquisa não é apenas atuar como um mero observador da tragédia. Definitivamente não. É um chamado para a ação. Os dados clamam por intervenção. Quando olhamos para as exigências documentadas por essas famílias, o que precisa ser radicalmente refeito no planejamento de resgates para as crises futuras que, bem, inevitavelmente virão. O estudo propõe um plano de ação robusto, baseado justamente nessas falhas estruturais que agravaram o trauma. O primeiro pilar é a educação presencial imediata. Presencial porque as escolas pararam, né? Sim, a suspensão prolongada das aulas ou a transição improvisada para o ensino online foi um segundo terremoto na vida dessas crianças. Os pesquisadores apontam que, para indivíduos com TEA, uma única hora sem atividades estruturadas
horas já é suficiente para causar regressão de habilidades. 1 hora apenas? 1 hora. O ambiente online simplesmente não consegue engajar uma mente que já luta para se conectar no mundo físico. Entendi. Então, retornar à escola presencial não é uma questão de não atrasar o ano letivo. É a espinha dorsal terapêutica para devolver a estabilidade que a criança perdeu. E a pesquisa vai além do quando voltar, né? Ela foca muito no o que ensinar. Exatamente. Mais de 50% dos pais pediram desesperadamente por uma educação focada em terremotos e emergências, mas com um detalhe crucial: adaptada para o espectro autista. Isso é vital. Porque se a explicação verbal não funciona no meio do pânico, como a gente viu na questão da coerência central, as crianças precisam aprender antes. Através de cartilhas visuais, histórias sociais. Isso. Simulações com metodologias próprias para o TEA, elas precisam aprender como agir e para onde ir muito antes da primeira rachadura aparecer na parede. E o planejamento do espaço físico também precisa ser reinventado urgentemente. As tendas padrão, aquelas distribuídas por agências governamentais, funcionam como um teto contra a chuva. Mas devem ser um caos sensorial. São verdadeiras câmaras de tortura sensorial para o autismo. O calor, o barulho do vento batendo na lona o tempo todo, a proximidade com estranhos. O estudo clama por abrigos adaptados. Abrigos pensados para neurodivergentes. Sim, e mais do que isso, pede o estabelecimento de áreas de atividades seguras, que eles chamam de workshops de brincadeiras. Para as crianças terem onde focar. Exato. Operadas por profissionais. Isso tem um duplo propósito. Primeiro, alivia o estresse brutal acumulado na criança. E segundo, oferece a única chance de os pais terem um fôlego para simplesmente sentar e chorar ou dormir por algumas horas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente para e analisa friamente os protocolos de emergência, sabe? Sim. O argumento central que se forma é que uma tenda de sobrevivência não cumpre o seu propósito básico de abrigo se o funcionamento neurobiológico do cérebro de quem está lá dentro não permite que a pessoa exista em paz naquele ambiente. Uma reflexão perfeita. É a mesma lógica falha de oferecer um lance de escadas como única rota de fuga de incêndio para alguém que usa cadeira de rodas. A acessibilidade cognitiva e sensorial em emergências não é um luxo. Ou um pedido especial. Exato, não é pedido especial. É a fundação básica do que chamamos de sobrevivência humana. Isso levanta uma questão importante sobre as políticas públicas globais. Como os governos e os planejadores de defesa civil estão desenhando seus protocolos hoje? Quase sempre pensando na maioria neurotípica. Pois é. O estudo indica que a falta de preparo vai da infraestrutura ao treinamento. Os pais expressaram uma necessidade urgente de receberem protocolos claros. Eles precisam saber, passo a passo, como manejar crises severas de TEA enquanto a terra está tremendo. Um treinamento para os próprios cuidadores, então. Sim. E, crucialmente, precisam de apoio social inteligente. A pesquisa sugere que abrigar famílias com dinâmicas e desafios similares em áreas próximas cria uma rede de suporte orgânica e poderosa. Para um pai ajudar o outro. Isso impede que esses cuidadores sintam que são os únicos no mundo lutando contra aquela tempestade específica. Eles se apoiam mutuamente. É uma análise que muda permanentemente a forma como enxergamos as imagens de resgate na televisão, sem dúvida. Para recapitular a grande lição da nossa imersão de hoje, o que esse estudo provou com dados e lágrimas é que a experiência de um desastre natural nunca é universal. Nunca. A mesma magnitude de tremor varrendo a mesma rua é processada e vivida de formas radicalmente diferentes. A vulnerabilidade de uma família não é determinada apenas pela quantidade de cimento armado nas vigas de sua casa. De jeito nenhum. Ela é moldada pelas condições cognitivas, comportamentais e sociais de quem habita ali. É o momento de abandonar a ilusão de que as respostas de emergência podem ser padronizadas. A gestão de crises precisa abraçar a neurodiversidade, educando famílias e adaptando espaços no período de calma. Antes que tudo desabe. Muito antes que a próxima tragédia aconteça. E é justamente a partir dessa necessidade urgente de mudança que surge uma reflexão final e provocativa para quem acompanha a nossa análise hoje. Se os sistemas de resposta a emergências,
As cartilhas de evacuação e os grandes projetos de abrigo são desenhados única e exclusivamente para proteger um cidadão médio e neurotípico. O que, infelizmente, é o padrão, né? Sim. Nós estamos realmente gerenciando uma crise pública com eficiência? Ou será que os nossos protocolos atuais servem apenas para garantir que as populações mais vulneráveis sofram seus piores pesadelos sozinhas, invisíveis e a portas fechadas? Uma reflexão fortíssima. É uma pergunta que não pode ser ignorada da próxima vez que ouvirmos autoridades usando a palavra preparação. Até a nossa próxima imersão. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Hopeful Podcast, aprenda ouvindo.